O passado não existirá sem presente, portanto, são pontos que se tocam em demanda da evolução. Seja um ponto positivo. Os que estão, neste momento, cumprindo sua vida terrena, terão muito o que dar ao plano da Terra, pois o momento é importante, todos devem se pôr em alerta. As acomodações dos elementos sólidos da Terra estão causando transtornos consideráveis, tanto em sua estrutura, como em seu clima. Os acontecimentos tidos como casuais não o são, pois a Terra está passando por uma grande transformação em sua parte física. Muitas ocasiões dessas já aconteceram e o homem não se tocou ainda de sua transformação. Pense-lhe que tudo não passa de mero acaso. O homem, porventura, sabe de sua participação nesses acontecimentos. Não sabe e também não se interessa muito em tomar conhecimento, pois ele está grandemente ocupado com seu umbigo, está somente pensando que o planeta Terra existe para servi-lo. Como o homem pensa assim, se todas as evidências estão aí tão claras, chamando a realidade das coisas? O homem não tem consciência de que é causador de grande parte dos sofrimentos da Terra, como não sabe que também poderia ser seu salvador, se cumprisse com as leis naturais e compreendesse as necessidades de se pôr em alerta, não provocando as depredações do plano, em sua parte física, como em sua sustentação. O homem é o principal motivo deste plano, mas está se tornando seu principal algoz, se continuar nessa atitude degradante, como se tem portado. É preciso compreender sua situação e trabalhar para a grandeza deste plano, de seu planeta Terra, e não depredá-lo a seu gosto. As estações climáticas estão se modificando por interferência do homem. Não propriamente, mas ele muito tem contribuído para isso com seus engenhos, pois o clima tem muito a ver com a posição do planeta, seu levantamento, sua posição, sua verticalização. Os planos sofrem iguais modificações, como os demais seres humanos. Tudo se transforma, tudo passa por um caldeamento, e nada se perde, tudo tem uma nova vida em outra forma. Portanto, é preciso querer o bem, construí-lo dia após dia, para que a glória de estar aqui se transforme em profunda paz, construindo também um paraíso, para que todos possam se levantar, juntos, para que não só o planeta se verticalize, mas também o homem tenha uma modificação, que ele levante a cabeça e os olhos para o alto, para que veja aí seu caminho, sempre em direção ao ponto central de onde emana toda a força que o eleva para Deus, o centro de manutenção de todos os planos, que é o ponto principal de equilíbrio do universo e onde reside a força maior que está na luz, na paz, no amor. Você é uma parte principal deste plano, ele foi feito para suprir a todos. É preciso cuidar de sua atuação para não ser um ponto neutro nesta bela construção. Todos caminham seus caminhos. Os que servem ao plano, dando sua contribuição de paz, estão servindo a Deus. Os homens precisam abrir os olhos para ver as belezas do meio ambiente e conservá-las para seu viver. As preocupações como o meio ambiente colocam o homem sempre em evidência, mas essa atitude deve ser saída de seu equilíbrio, dando tudo o que tem em seu coração. Os grupos ecológicos estão se formando em toda parte, trazendo benefícios ao meio ambiente, e é preciso que assim se processe para dar oportunidade de vida no plano da Terra, pois, não sendo assim sistemático, o próprio homem destruirá esse paraíso. A ação do homem é assim tão funesta. Alguns homens fazem um grande mal para seu meio vivente, a maioria dos casos por ignorância de hábitos salutares, por não saberem usar os produtos agrícolas, que regeneram a terra trabalhada por eles, e outros poluem os mares e os ares, esses talvez, até muitas vezes, não se importando com os danos causados, mas somente com o dinheiro que podem ganhar, são ricos, bem situados na vida, e querem mais. O homem está desavisado quanto aos perigos. A totalidade está, mas o mundo é grande, maior que o pensamento que lhe mede o tamanho, porém a ambição do homem é ainda maior e já, agora,
Está sendo afetado seu corpo físico, com danos irreversíveis em seu plano mental. São assim tão desastrosas essas medidas ambientais? Pois se não for assim, não haveria tantas doenças causadas pela poluição sonora. Todos os artifícios do homem mesmo para seu conforto, estão trazendo distúrbios em seus sentidos, tanto físicos, sensoriais, morais e espirituais. O homem está ficando sem ambiente para pensar? Não está isso acontecendo, ele é que está se deixando envolver pelos chamamentos de seus próprios inventos, é escravo da máquina. Seu conforto físico está trazendo limitações. Seu pensamento está, portanto, ficando também limitado. Isto, é bem verdade, está na vontade dele, pois, se o quisesse, estaria isolado em meio a todos esses artifícios, mas o homem está se deixando envolver. O chamamento do homem está alterado por esses motivos ambientais? Nem tanto, mas poderia permanecer em si mesmo, não transgredir sua intimidade, não deixar que os ruídos artificiais de seu mundo de ilusões o perturbassem assim, que ele conseguisse seu isolamento em plena multidão. O homem poderia estar em seu lugar e atuar na ajuda de seu irmão, teria que ter seu controle absoluto em meio à poluição sonora, seu ambiente seria intocável, ele reinaria em seu mundo. Mas isso não tem acontecido ultimamente, todos os meios de comunicação do homem estão sendo perturbados por ele mesmo. É preciso que ele tenha o mando de seu próprio eu, não deixando seus artifícios comandá-lo. A ponto de seu pensamento ser ligado a máquinas de sua invenção, o homem já não pensa em termos de sua vida, a máquina pensa por ele, e o que acontece depois é um segredo que está sendo guardado. O futuro do homem não será assim tão promissor. O homem está acumulando seus inventos, mas no decorrer dos tempos ele se deterá, ou não terá mais a vontade de ir a descobertas de coisas mais intensas. E sua satisfação pessoal será nula. O meio ambiente necessita de ser protegido. O homem está exterminando sua própria vida com a vida que leva. Sua alimentação, sua higiene pessoal, seus pensamentos, sua posição mental em relação ao meio em que vive, tudo isso e mais o desrespeito pela natureza, estão pesando em seu desequilíbrio. Mas, tudo é um todo e, pelo espírito e pelo amor, muita coisa poderá mudar e, quem sabe, o despertar do homem no terceiro milênio será um grande passo em sua decisão que o levará a melhores caminhos, conquistas feitas em seu próprio benefício. Assim, seu soerguimento vitorioso será sempre para dentro, para as coisas de seu caminho interno e aí encontrará a redenção que o levará sempre, eternamente, à luz, à paz, ao amor. Todos caminham seus caminhos. Que eles sejam plenos de paz e descobertas. Equilíbrio de emoções. Os animais sentem quando são amados. O homem sente o desprezo do próprio homem. É preciso que o equilíbrio de emoções se faça no plano da terra. A quantos possa interessar, os sentimentos governam o viver do homem neste plano. É preciso, portanto, acordar para conhecê-los devidamente, dando oportunidade a que seus sentimentos aflorem a seu coração para a caridade de servir. Os sentimentos são a base sólida de qualquer ser humano, e o homem, em privilégio, os tem em seu coração. Qual o maior e mais atuante sentimento? Todos são altamente atuantes, mas o que mais proveitos dá ao homem, em sua evolução, é a caridade. Como a caridade é o mais sentido dos sentimentos. Todos os sentimentos fazem parte do viver do homem. Existe um leque que se abre com grande número de alcances, em favor de seu irmão, mas se todos esses se refletirem, saírem de seu coração, sem que sejam acompanhados pela caridade, nada sobressai, até um simples ato de dar não tem muito valor. E o mais sublime em termos de verdadeiro sentimento é a humildade. Então o amor não é o mais importante. O que dá todos os prazeres ao homem, de dar e receber, de apaziguar. Todos esses são sentimentos de ouro, mas a caridade é um dom divino, e, a humildade,
sua primeira manifestação. O homem dá a caridade a seu irmão, é bem verdade, quando ele é cristão, mas se tudo o que der ou o que vier a fazer não for pela humildade, não chegará a florir necessariamente. O homem é feliz? Sim, o homem é feliz quando seus sentimentos o fazem feliz. Não são as riquezas, sua beleza, seu porte, todos seus conhecimentos que o fazem feliz. Ele poderá até ter amor, mas se não tem caridade por ele mesmo e não é humilde em se posicionar em meio a seus irmãos, ele se torna amargo e torturado. O plano da Terra é o cenário de vida, em toda a sua plenitude, e ela é temente a Deus, tem a sensibilidade de dar ao homem, com humildade, toda a sua vida. O homem é que não sabe receber essa oferenda, e aí entra o egoísmo, a falta de gratidão. Quanto a isso, o homem deixa muito a desejar, é preciso agradecer por tudo que receber. Ele é protegido pela Mãe Natureza, mas acha que é o soberano dela, é o dono, e faz as grandes catástrofes pelas próprias mãos. De todos os cantos da terra se ouvem vozes de protestos por desastres ecológicos. E os homens de sentimentos nobres, de proteção, de misericórdia, de humildade, sabem que, destruída, a mãe não concede vida ao filho. O homem é filho da mãe terra, mas um filho que não sabe ainda, em sua grande maioria, dar valor à sua mãe. Assim será preciso percorrer o caminho do sofrimento para acordar esse amor, para balançar esse coração que não sabe que é feliz, por falta de sentimento de servir e respeitar para ser feliz, e então sofre. Essa situação de desamor pela natureza chegará ao fim? Se não chegar agora, chegará um tanto tarde, e se o homem não for humilde por merecer a dádiva da aceitação de seus erros, terá que assistir à morte da sua mãe natureza, que o protege e faz feliz, mas aquele agride e faz sofrer, exterminando, contaminando, abrindo enormes crateras com seu poder atômico, matando vida que é a vida da própria mãe. Portanto, é preciso trabalho firme de conscientização, para que chegue ao coração do homem a palavra respeito pela vida, e assim ele poderá se unir eternamente às fontes da luz, da paz, do amor. Se sua vida é preciosa para você, respeite a vida de seu irmão. Pensamento, alimento também do corpo físico. Os que dizem que estão à disposição da vida, e não têm respeito à natureza, não estão cumprindo o que falam e nem para o que vieram. Os tempos atuais dão oportunidades ao homem para que dê sua contribuição ao meio em que vive. Todos participam de movimentos para a manutenção do meio, respeito à vida, mas o homem se esquece de respeitar sua própria vida, seu corpo, hospedeiro do espírito, que passa por grandes privações. Quando o homem pensa que nutre o corpo só porque ingere alimentos, está um tanto confuso, pois se esquece de também alimentá-la com seu pensamento. Como o corpo se alimenta de seus pensamentos. Todos os que produzem, no cérebro, bons alimentos da alma são saudáveis no corpo, pois os pensamentos agem com um grande poder revigorante, levando a salutares estados de saúde, e a saúde é um estado que o homem produz para seu gozo próprio, porquanto, todo aquele que tem vigor físico é apenas físico, mas todo aquele que tem pensamentos claros, sádios, ágeis, tem vigor mental, que transmite ao corpo um fluido funcional de grande poder de manutenção. E muitos corpos há que não têm a aparência saudável que lhes concede o alimento, mas são de uma extrema vivacidade. É o fluido vital da mente física passado pelo cérebro ao corpo, fazendo com que seus órgãos se abasteçam. A atuação salutar da mente sobre o corpo então empresta beleza física. A mente espiritual dá ao corpo uma compostura clara, e o corpo físico fica como iluminado, pois esse ser físico traz a chama acesa da devoção, da caridade. E a grande claridade que alimenta sua alma tem reflexos ou se lança pelos olhos, as saídas do corpo físico iluminadas pela luz interior. Há, portanto, a comunicação pelo olhar. Sim, o homem tem a linguagem muda e é a que fala mais alto no ser humano.
é a luz de sua alma saída por seus olhos. O olhar revela todo o sentimento do homem. Ele é doce, altivo, nobre, compassivo, bom e se torna algoz, senhor pelo olhar. Se o ser humano sabe de todos esses poderes, por que sofre? Ele não sabe de todos seus poderes. E é por isso que sofre o homem que, sem saber que tem sua luz própria, anda às escuras neste plano, que poderia ser para ele um grande descanso e soerguimento. Mas ele sofre, agarrado a seus motivos fúteis de baixo teor, e muitas vezes, ou quase sempre, fenece em meio a iguarias. Sua mesa é farta em quantidade, mas pobre em qualidade, e assim também seus pensamentos, suas construções. Ele é senhor e vive como escravo. É preciso haver o conhecimento destes estados. Seria o mais acertado, se o homem chegasse ao ponto que deveria ocupar, tirasse seu potencial energético de seu próprio corpo, pois foi criado da essência divina, e, portanto, possui qualidades essencialmente divinas. Mas maltrata, agride, extrapola em exigências fúteis aquele corpo que é o altar, o que guarda, o centro do espírito que se encarnou para pôr à prova seus motivos, os que o levarão, por certo, a caminhos mais altos, pois ele é mantido pela força divina que o levará sempre para a luz, a paz, o amor. Se o homem está aqui neste plano para alimentar só seu corpo, está perdendo seu precioso tempo. É preciso refletir. Acorde seus sentimentos. Os que passam por este plano forçosamente estarão sujeitos às influências do meio. É preciso cautela. As oportunidades do nascimento de sentimentos sempre estarão assaltando o homem. É preciso que ele tenha seu domínio pleno, pois muitos desses sentimentos não são endereçados com sentido de equilíbrio e paz. E é neste momento que ele se desequilibra e sofre. O homem é assim vulnerável. Ele é sensível, e esta sensibilidade faz com que ele se torne receptivo a todas as vibrações, e é natural que assim seja. Mas uns estão mais refinados em seu íntimo, recebem ressonância mais intensa, e é por isso que tem que estar atentos, ter seu domínio absoluto, não se deixando levar por aparências. Que são aparências no sentir? É fácil de distinguir aparências no sentir de sensibilidade, pois um é diferente do outro. O sentir de aparências é superficial, apenas retrata na face externa do corpo humano, não tem ligação íntima com o resto de seu corpo físico. Já a sensibilidade é localizada no resguardo de seu íntimo, aflora aos olhos, sob das profundezas de seu peito. O homem moderno, endurecido pelas circunstâncias que o levam, muitas vezes, à indiferença, está um tanto blindado às manifestações do sentir. Mas o homem que não tem essa couraça natural e se manifesta prontamente, esse é espontâneo, dá vazão à sensibilidade. Sendo assim, a sociedade é mesclada de sentimentos vários, dando ensejo a que muitas vezes o homem seja um tanto artificial. Ele se modifica. Portanto, é preciso refletir no momento atual como sendo um grande anestésico para a sensibilidade. O homem já não é natural. Ele é um robô mantido à distância, como um brinquedo nas mãos de uma criança. Como acontecem essas modificações no ser humano? Ele não participa nem sente essas manifestações. O homem está muito preocupado com ganho fácil. Ele se torna, por sua vez, um joguete nos negócios que empreende, não se importa tampouco com seus sentimentos. Tudo está se modificando nele e ele não sente. Sua saúde não é a mesma, seu sentimento não é o mesmo, seu raciocínio produz apreensão, e ele vive sob tensão de estar em guerra atômica. Portanto, ele não age e não sente a vida como um grande cenário de trabalho e ganho. Está contaminado com o lucro e a ganância, não importando se, para isso, escravize e faça sofrer seu irmão. O homem está, portanto, se modificando. Está se deixando levar por circunstâncias para fora de si mesmo,
Não sabe ele que seu verdadeiro lugar está vago e, talvez, sendo ocupado por outro homem. É preciso ter atenção no que faz, pois a volta em seu lugar será sofrida e amarga. Os sentimentos são puros, como o homem conseguiu contaminá-los? Por sua ambição, por seu ego inferior que assumiu a direção, atacou sua personalidade, ele se julga o maior dominador do mundo, esquecendo-se de que é uma simples folha seca levada nas asas do vento de um furacão. O homem está distraído com seu brinquedo mais cobiçado que é seu ego insensado por sua vaidade. É preciso acordar seus sentimentos, e saber que ele é um forte aliado de si mesmo, e tomar seu lugar, que é dentro, em comunicação constante com sua fonte, que o alimenta e faz florescer na luz, na paz, no amor. Sempre é tempo de florescer, a primavera é uma estação propícia. Cuide da chegada de sua vez. Vive e deixe que vivam. Os que estão neste momento acordando para a vida interna terão a oportunidade de ajudar ao plano que está sob ameaça de destruição. É preciso silenciar para ouvir a voz. As experiências que o ser humano está conseguindo no campo da ciência e da tecnologia levam a oportunidade de vida física no plano Terra, mas nem sempre essa oportunidade é proveitosa em ganhos espirituais. Os cientistas estão melhorando o nível físico, mas é preciso notar que o ser humano está ficando longe ou fora de centro em seus sentimentos. Esta parte também necessita ser notada para que todos possam florescer. Se o corpo físico está sendo socorrido em seu desgaste, em suas funções vitais, por que não melhorar seu comportamento humano? Como está o homem atual? Em nosso ponto de vista, o homem tem se distanciado de seu propósito encarnacional, tem fugido dos princípios básicos de sua constituição. O homem atual está perdendo seus sentimentos de solidariedade. Ele não se importa com o que acontece aos outros, ele quer muito saber o que lhe acontece em lucros e ganhos. Como o homem se tornou assim tão egoísta? O homem era natural e humano, mas a vida moderna, a falta dos princípios de família, a cobiça por posições afortunadas o estão deixando longe de seu caminho, de sua procura. Todos estão se processando neste sentir. Não temos estes acontecimentos como regra geral, muitos há que estão procurando amenizar essa situação caótica por que passa a humanidade. A fome é um dos fatores essenciais do plano da Terra, e o homem não se importa com esse acontecimento, não se dá conta de que é preciso mudar. Enquanto isso, arsenais de guerra são construídos assintosamente, ostensivamente, dando poderio a alguns, e perigo iminente para o equilíbrio do meio vivente, para o próprio planeta Terra, que se equilibra como pode, embora com as interferências do homem. Os povos são movidos pela mesma ambição de poder? Não, nem todos são belicosos, nem todos são destruidores, mas tanto as guerras, quanto a sociedade de elite, que quer bens materiais, são condições únicas que afetam a harmonia do poder terreno, de seu governo temporal. O homem está envolvido em muitas ocasiões de destruição. Está muito comprometido, isso todos sabem. Mas é preciso que ele acorde seu lado místico, levante sua cabeça, olhe para fora, pois muitos estão à sua espera, seus irmãos, as árvores, florestas, animais, os mares, os rios. É preciso respeitá-los, pois seu poderio, sua cobiça tem feito muitos tormentos a esses seres indefesos que sofrem sem mesmo saber por que nada fazem contra o homem. É preciso deixar viver. Natural que o homem viva e deixe que a vida viva sua vida cheia de plenos poderes de amor e glória. É preciso que ele se ponha a nível igual, sentindo as mesmas necessidades, o mesmo amparo, a mesma glória de servir ao Pai, e não como tem feito, sem coração e sem amparo e amor por seu companheiro de ocasião, que, como ele, tem direito à vida. O homem desperto saberá achar seu caminho de volta à luz, à paz, ao amor. Seu sentir é igual ao de seu irmão, portanto, proteja-o.
É preciso fazer sua parte. Nem sempre terão aquilo que querem, mas sempre terão o que merecerem. Isto é uma máxima conhecida do homem, mas é preciso meditar sobre ela. Nas ocasiões oportunas, os homens estão dando prova de seu instinto bélico, pois não há uma só atitude, dos que governam, que não seja de ataque. É preciso pensar sobre esta questão que está dando outra direção aos atos dos homens. É preciso observar que muitos estão se desequilibrando por esse motivo. O homem, então, é belicoso? O homem luta pelo que é seu, mas está se transformando. Agora, não luta mais só pelo que é seu, por um instinto de conservação. Agora quer também o que é dos outros. É um instinto de devastação, é a cobiça, o poder. O homem vivia em grupo, mas não conservou a pureza que o impulsiona para o trabalho coletivo. Ele é único, mas quer todos sob seu mando. Como o homem dócil vira um ditador, um ser inquisitorial. Os tempos atuais levam o homem à cobiça, e este estado transforma os sentimentos de seu coração. Ele quer para si tudo o que está a seu alcance. Nada foge à regra, ele tem olhos para o que possui seu irmão. Isto só se dá em sociedade. Natural que o homem primitivo, que vive simplesmente, que ainda não está contaminado pela ambição, queira apenas o que é seu. Mas agora, em meio ao progresso, à tecnologia, ao mundo moderno, estão se alargando seus horizontes de posse, e, em contrapartida, ele age contra si mesmo, está perdendo sua virtude de ser honesto, sua integridade e, foge, assim, a sua conduta solidária. Os sentimentos dos homens estão se modificando, nem todos agem com intento de ajuda e proteção, muitos são tomados por uma curiosidade doentia, querem possuir até os segredos da ciência, para fazer, dessa posse, desatinos contra seus irmãos indefesos, mas sempre em proveito próprio. O homem deveria estar admirado com suas conquistas técnicas e não enredar por este estado de intranquilidade para os demais companheiros. O homem se faz algoz. Sim, sem o querer, está se tornando algoz de seu próprio viver. Ele já não é livre, não tem sensibilidade, vive, mas não sente a vida, morre e não sente a morte de seus sentimentos, suas atitudes, seu pensar. Trata seus semelhantes indefesos, os animais seus companheiros de momento, até com ferocidade, está sendo mais fera do que a própria fera. É preciso agir de outra forma para a volta de sua segurança. Natural, pois o homem passou por modificações necessárias, mas agora ele também se perderá por sua própria insensatez. Quando é que se pensou que o homem viesse a se tornar assim tão desumano como tem acontecido? Há revoltas por toda parte. O estado de evolução traz problemas de comportamento. Sim, mas não esse que estamos vendo. A evolução leva o homem para dentro de si mesmo, expõe a ele seus sentimentos, seus motivos mais íntimos. Mas, agora, evolução no mundo atual quer dizer liberdade, e essa mesma liberdade está sendo uma faca de dois gumes para a humanidade, que teve a liberdade de sexo, mas, também, em contrapartida, tem a AIDS que dizima a mocidade, e o plano sem mocidade estará difícil de se pôr em evidência no plano encarnacional. Não haverá mais oportunidades para espíritos aportarem aqui no programa de encarnação. É pesaroso verificar que a única oportunidade de evolução para o espírito está sendo impedida pela evolução do ser humano, pelo caminho que tomaram as coisas. Mas é preciso um esforço maior para acordar no coração do homem seu verdadeiro caminho, e assim trazer de volta a tranquilidade e o equilíbrio familiar, dando chance aos espíritos que querem a oportunidade de evolução. E, se todos acordarem, por certo encontrarão reforços inesgotáveis nas fontes da luz, da paz, do amor. É preciso fazer sua parte no soerguimento do ser humano, dando oportunidade a seu irmão. O homem vive e não vive. Todos os encarnados deste plano encontrarão seus próprios caminhos, uns,
com mais facilidade, outros, com mais dificuldades, mas todos chegarão a ele. As aparências não dão felicidade ao homem, no entanto, ele se deixa tomar por elas. Em todas as ocasiões de vida no planeta Terra estão as situações do viver na carne, mas o espírito, que aqui é porta, não encontra muito aconchego por parte dos que aqui já estão, ocasionando uma grande dificuldade para aquele que chega. Os espíritos estão juntos neste plano, pois aqui é o plano de expiações e provas, como aos planos inferiores e, consequentemente, os superiores. É preciso que o espírito venha a este plano. Não, pois este plano é um plano de expiações, às vezes de aparente engano, pois vemos muitos encarnados que, aparentemente, não teriam resgates a fazer, mas de estar aqui encarnado já é uma prova de que deixou de habitar mundos superiores e gozar de benefícios múltiplos, como a companhia de seres também superiores. O plano Terra é assim tão inóspito. Tem sua atmosfera pesada, saturada de pensamentos sofredores, embora tenha sua bela natureza, seu ambiente. Afora a natureza, o viver, propriamente, é assediado por companheiros não favoráveis, e também existem as doenças que, cada vez mais, dizimam a vontade dos homens, tornando-os vulneráveis, muitas vezes, a doenças sem volta. Tudo isto está fazendo com que o ambiente do homem não esteja sendo, para ele, o ideal, mas é o que ele merece. A natureza da Terra é admirável em sabedoria e poder, e como esses acontecimentos se dão. Simplesmente, a natureza da Terra não é expiatória. Ela dá condições admiráveis ao homem para que expie suas faltas. Ele, sim, é que a está destruindo com seus engenhos, com sua sabedoria, com seu pensamento. O homem é o único animal que agride a natureza, e dele se espera sempre a perseguição e o medo que espalha entre todos os demais reinos da natureza. Só um homem agride. Só um homem tem o instinto do poder, da modificação, do extermínio. Os outros animais vivem, reproduzem-se, mas o homem cria condições de escravidão, de sofrimento. O homem polui a natureza, devasta, extermina. Como o homem age assim tão friamente? O homem tem se distanciado de seu centro, nada, ou quase nada, faz para sua manutenção espiritual, e é aí que ele se perde, pois não se vê como criatura posta à prova, além do que espia, ele não cumpre os deveres de amor com seu semelhante. O homem é assim tão impuro. Ele não é impuro. Ele se deixou contaminar por sua ambição, esquecendo-se de seus princípios naturais, sua fé, sua caridade. Poucos há que param para ouvir queixas de seus irmãos, poucos se calam para ouvir, muitos gritam e não são ouvidos, poucos estão dando e muitos estão recebendo do plano espiritual. É uma grande contradição, o homem vive e não vive, apenas cumpre seu tempo biológico. O passar do tempo desgasta o poder do homem? Não, o passar do tempo não é o responsável pelo desgaste dos sentimentos dos homens. Eles se deterioram por eles mesmos, não sabem o que fazem nem o que querem, estão à mercê dos acontecimentos. Na vida de todos existem palavras de ordem, como a fé, a esperança e a caridade. Se ele se conscientizasse desses princípios, encontraria, por certo, seu rumo, que o levaria de volta a seu verdadeiro caminho, na luz, na paz, no amor. Seu caminho é limpo, seu desejo é ambicioso, não se deixe enganar. Não sofrer por fazer outros sofrerem. Nada modificará o plano da Terra se o homem não se modificar interiormente. É preciso, com urgência, que ele conheça seu poder de destruição. O homem foi colocado aqui neste plano para conviver com o reino da natureza, veio para compor este cenário rico em luxuriante vegetação, feito exclusivamente para o desabrochar do espírito, mas o que sentimos é que o homem está aqui para exterminar, de um modo consciente, todo esse plano que o recebeu. Estando um homem dividido entre seus achados e ganhos, ele se perde com extraordinária vontade, pois escolhe para si, sempre,
o que pertence a outros, e isso causa e alimenta seu egoísmo. Como ele deseja o que não pode, o que não lhe pertence. O homem está sempre pronto a cobiçar o que é do próximo, e neste caso sua ganância é desmedida. A natureza está morrendo, sufocada pela própria vontade do homem, pois está sendo destruída, gradativamente, toda a sua manutenção. Como assim? Já não estamos vendo a alimentação natural do homem, todos os setores deste sentido estão sendo corrompidos, ou melhor, seu alimento cresce de grãos contaminados e, por conseguinte, sua saúde está contaminada, e não há equilíbrio quando acontece esse motivo. A saúde do homem está se deteriorando, isto é, o homem está sendo dizimado por um mal comum e disso ele ainda não se conscientizou bem, pois a AIDS está em seu meio, ceifando vidas, e, até o fim do século, em apenas poucos anos, milhares, milhões de seres perecerão. São espíritos endividados que não puderam cumprir seu programa expiatório, e são levados pelo mal no físico. Todos os dias são tragados da terra espíritos ainda novos na carne, impedidos, como estão, de colocarem em prática seus programas. O homem é o animal mais irracional que está neste plano, pois ele sabe o que é ruim para ele e continua a persistir no erro, o que não acontece com os outros animais, que são cautelosos e sabem quando agridem. Os animais estão dando lições ao homem de comportamento coletivo, da não destruição, do poder de construção. Todos vivem em harmonia com os demais reinos da natureza, só o homem agride. Mas o homem não tem que sobreviver. Ele pode sobreviver sem morte, sem tortura, sem destruição, porém as coisas naturais ele não quer. Seu interesse está voltado para a cobiça que sente pela posse dos haveres de seu semelhante, e embora os animais não tenham cabedais, sobra-lhes a liberdade, e o homem quer essa liberdade para ele, quer aprisionar pássaros, todos os animais da floresta, para seu bel prazer, para sua diversão. Como pode o homem se tornar assim tão egoísta? Pela própria inteligência. O homem se afasta progressivamente de seus interesses naturais, viver e deixar que outros vivam, mas ele quer a vida de seu semelhante para sua alimentação, desprezando as frutas, o mel, as favas nutrientes, com que a natureza o presenteia. Ele prefere o sofrimento de outros para sua manutenção. Não será isso uma expiação? Não deixa de ser uma insensatez que o faz adquirir mais karma, e disso o homem precisa se alertar, não sofrer por fazer outros sofrerem. Nada é mais forte no homem do que sua cobiça, esse é o sentimento máximo de sua derrota. Quando as fontes de vida se colocam à disposição do homem, ele finge que não entende, olha para dentro de si mesmo ou para os lados, e se distrai. É necessário que todos se unam numa reconstrução, para que o plano da Terra volte a ser hospitaleiro, porto seguro para o espírito que quer se livrar de seus pesados haveres. Mas o homem não sente que seu verdadeiro caminho é um só e está profundamente ligado, para sempre à luz, à paz, ao amor. É preciso adquirir o hábito da pesquisa, para o conhecimento de todos. Seria tão bom viver. As intempéries que se abatem sobre o plano da Terra estão alertando o homem para seu despertar. No presente momento, os elementos estão chamando a atenção do homem, mas ele se diz conhecedor de seu futuro e se mantém alheio. Não só os elementos estão dando esse alerta, o próprio homem está dando provas de que tudo não está indo bem com ele, seus sentimentos, suas atitudes estão demonstrando sua posição. E qual a posição do homem atual? De inquisidor, daquele que ordena e destrói, pois estamos presenciando o extermínio do planeta, de sua natureza, a invasão dos domínios de quem dá todo este aparato para a transformação do homem. Como acontecem estes estados, se o homem sabe disso? Simplesmente pela cobiça e pelo desrespeito à própria vida. O homem atual é diferente. Propriamente ele não tem nada de diferente, colocando-o, lado a lado,
Com o homem do princípio do século, não há diferença física, mas a grande diferença, a grande mudança aconteceu, na maioria, em seus sentimentos. Se o homem mudou, deveria ser para melhor. O homem, com toda a sua tecnologia, deu conforto, criou acomodações, criou progresso, em se tratando de seu conforto físico, pois a medicina e os meios de comunicação estão avançados, mas seu sentimento de respeito ao próprio semelhante, como ficou? Quando é que podíamos pensar que as guerras modificassem os sentimentos dos homens até hoje? Desde que o homem existe, existem as conquistas, mas o extermínio total é requinte. Enquanto a alma do homem não se abrir para o bem, enquanto seus sentimentos não forem de construção, tudo sofrerá horrores. Seria tão proveitoso para este instante de encarnação que o poderio do homem se tornasse uma conquista, para que seu espírito alcançasse novos níveis de consciência, se elevasse no poder e na glória de amar o próximo. Seria tão bom se o homem amasse a si mesmo, como deveria, também, amar a seus irmãos, a todo o meio ambiente. Seria tão fácil viver num mundo de amor e de compreensão, onde houvesse a alegria de viver e todos se amassem com só amor. Seria tão feliz o homem, se espíritos sempre aqui retomassem com grande alegria, pois saberiam de antemão que viriam encontrar amigos. Seria tão bom viver. Mas tudo é tão diferente. Os espíritos se sentem temerosos de aqui aportar, pois sabem que irão encontrar um meio hostil, tempestuoso, sofredor, para sua própria atuação. O homem está acabando com a oportunidade do espírito chegar satisfeito e confiante para sua prova, para sua expiação. O tempo se esgota, o plano está devastado, o homem, indiferente, vive sua vida de encarnado, mas o espírito, que ainda habita o plano oculto, está temeroso de aqui aportar. Todavia, se todos se unissem num só desejo de amor, tudo voltaria ao original, e o plano restabelecido receberia de volta seus hóspedes, e todos estariam a caminho da luz, da paz, do amor. Dê sua contribuição ao plano, estabeleça uma meta. Corrija-se, que estará dando permissão para que os outros espíritos aqui cheguem. O infinito está nele mesmo. Que todos tenham a alegria e a paz, para que cumpram o dever mais sublime de viver. As aparições e os enigmas, que povoam o pensamento do homem, não têm trazido a paz que ele tanto procura. As aparições são os fantasmas de seu próprio pensamento, os enigmas são as situações que ele próprio também procura, com infinita vontade de desvendar o universo. O homem tem procurado, de todos os modos, desvendar sua origem, como ele aportou neste plano, mas se esquece totalmente de que ele é senhor daquilo que faz, daquilo que pensa, e pelo visto ele não tem pensado nem se posicionado muito bem, pois os estragos que produz têm danificado seu plano, seu habitat. Como a curiosidade não cessa na vontade do homem. É natural que não cesse, pois se parasse, ele estagnaria, poria fim à sua posição de explorador de si mesmo. Somente ele não se toca ao conhecimento interior e esta é a base de toda a sua evolução, aqui neste plano, sem sair dele, ele conheceria as proporções gigantescas de sua própria vontade, porquanto existe no homem todas suas conquistas. Então o homem não precisa se colocar em lugar de avanço maior do que nele mesmo. Não tanto ao mar, não tanto à terra, o homem precisa, a princípio, desvendar seus sentimentos, sua vida interior, pois assim ele teria conhecimentos básicos para sua escalada e com isso se suplantaria em suas conquistas, porquanto o espírito encarnado está à procura de aprimoramento. Embora a cultura, no mundo atual, leve o homem à procura de coisas e achados do físico, a sabedoria pura ele somente consegue no achado do mundo do sentimento. O homem é um eterno perdedor. O homem se põe como grande ganhador, mas só está conquistando coisas perecíveis, e temos sentido que muitas de suas conquistas não lhe servem para nada, mas ao mesmo tempo, temos sentido o avanço na medicina,
e lindas e proveitosas conquistas no plano espiritual. Mas, ao lado de todo esse poder-conhecimento, ele tem se perdido por seu acentuado afã de prazeres, por seu egoísmo. Seu senso de amizade, fraternidade, tem se diluído como vinho na água, e muitos estão se perdendo na ambição, em conquistas efêmeras e, muitas vezes, ofensivas a seus irmãos. Portanto, estão sofrendo por pequenos descuidos, que são justas situações de grande sofrimento. O homem ainda saberá de seu princípio. Seu princípio e seu fim estão num só ponto, e ele não quer aceitá-lo. O homem, sua origem, seu regresso, sua permanência estão bem claros para ele, mas sua generosidade ele a deixou, e deu lugar ao egoísmo, ao mando e ao poder, que o estão destruindo. Ele quer saber de sua origem no infinito, esquecendo-se de que o infinito está nele mesmo, e, quando despontar a aurora, ele compreenderá que tudo se reduz em não ter nada, que as grandes conquistas são tão simples, que a batalha maior está em seu próprio coração, que tudo é um pequeno e estreito caminho que o levará à redenção dentro da luz, da paz, do amor. Ouça seu coração, tire dele toda a sua sabedoria e terá a glória maior e mais simples que alcança-te a ti mesmo que conquistarás o infinito. Toda a evolução se faz em grupo. As consequências da atuação do homem no plano da terra chegarão a ponto indesejável para sua própria vida. As considerações que temos endereçado ao homem são para que ele desperte de seu torpor, que o está levando ao extermínio de sua própria vida e a de seus irmãos. Necessariamente alertamos para seu proceder, mas nem tudo podemos dizer sem que se fira o livre-arbítrio, que é a base necessária à sua sobrevivência. Já falamos que a parte principal de sua função está sendo atingida, a genitália é a porta por onde entra a vida na Terra. E, se o homem coloca neste setor seus engenhos, seus empecilhos, o que será da humanidade? O controle da natalidade então não se fará. O controle da natalidade natural é um senso próprio de cada família. Sendo natural, é a base que não atinge a saúde, nem coloca a vida da mulher em perigo e, por outro lado, atende à situação econômica de cada família. Mas se as invenções da genética atingem o funcionamento natural do organismo da mulher, não age de acordo com a fonte natural. Como pode ser assim tão desastrosa essa intervenção na natalidade? Por dois lados, pelo físico, no funcionamento do organismo da mulher, e na chegada dos espíritos, pois está havendo dificuldades para eles, que estão encontrando corpos em disfunção, e nenhum morador, a não ser por expiação, quer residir numa casa já em péssimas condições. A formação da família é um fator importante na sociedade moderna, e ela está sendo prejudicada em seu ponto essencial que é sua formação. Os casais estão mais preocupados em seus gostos íntimos, fazendo do sexo uma diversão distorcida, pois o prazer não vale simplesmente pelo prazer. Essa comunicação com o infinito é produto da união com o todo do universo. Portanto, o sexo é um estado, em seu clima máximo, um intercâmbio com o todo. Porque o homem procura somente este prazer. Pois tempos e tempos passarão e a forma do amor será sempre a mesma, a chegada de um espírito será da mesma forma, mas o homem quer programar-se diferente, quer construir a vida e não recebê-la. A vida chega à vida por processos naturais e sublimes. O homem quer criar máquinas, robotizando aquilo que ele tem de mais sublime, a família, o ser mãe e pai. O fio que os une é forte e tênue ao mesmo tempo, pois é produção de uma junção de poderes sublimes que eclodem numa tempestade de efeitos suaves e apaziguadores. O homem não sente sua intervenção. Ele está à procura da glória efêmera, ele quer a segurança de ser temido e glorificado. O homem se põe nas alturas, mas é rastejando que ele anda, apegado às coisas do chão, de sua insensatez. Como tudo se interpreta em seu viver. O aqui e o agora é o motivo mais importante do homem. Ele quer possuir o tempo,
Ele sente desejos apressados e quer tê-los satisfeitos, embora atingindo a vida que é seu motivo e sua determinação principal. Sendo homem ele é a terra, sendo espírito ele é Deus, e assim, dessa união, tendo por base a natureza, o altar natural que é o ventre materno, a vida chega à terra glorificada pelo sentimento sublime do amor, e assim o homem poderá caminhar, tendo por base a união, e juntos serão um e todos caminharão, calcados na família constituída dentro da luz, da paz, do amor. Sua família é a base do seu progresso, pois toda subida, toda evolução se faz em grupo, e começa assim sua caminhada nele por ela. Homem, é preciso cooperar. Nada poderá modificar o coração do homem enquanto ele não respeitar seu semelhante. As ocasiões oportunas, em que o homem perde a chance de se pôr compreensível aos sentimentos e às apreensões de seus irmãos, estão sendo desperdiçadas sem a menor manifestação de pesar. O ser humano está ficando insensível. Talvez, e esta dureza de coração tem muito a ver com sua ambição desmedida, seu desejo de ter sempre mais faz do homem atual um inimigo dele mesmo, toldando assim seus sentimentos. Tudo que está a seu redor nem sempre lhe pertence, nem todos os seres viventes vivem porque ele ordena e quer. Todos têm autonomia e não vieram para servir ao homem. Estão todos em companhia do homem para seu próprio engrandecimento. O homem não compreende esses favores. Compreende e se faz de indiferente, pois muitos engenhos saídos de sua inteligência, às vezes, não são para ele, para seu próprio bem-estar. O que necessita mudanças, é o que interessa. Como o homem pode mudar? Entrando em sua própria vida, saindo dela para levar somente o prazer e o conforto para os demais seres. O momento atual é de muita preocupação para o homem que não quer ver nem sentir essas interferências. Ele agride a própria natureza, e que pensa dela receber senão agressão. Como o cenário da Terra está se modificando. As guerras entre povos, essa cobiça que existe no homem, seu desvario investindo contra tudo e contra todos, a contaminação e a poluição do meio ambiente, pois o homem é o único animal que polui o mundo por sua própria ação. Sentimos essas influências como um grande indício de saturação. Os pensamentos dos homens se cruzam no espaço cósmico, formando massa compacta de ondas, atrapalhando as comunicações naturais, fazendo, ao mesmo tempo, que cérebros respectivos se toldem por tais interferências de mando e desmando, não se falando das investidas naturais que sofrem os sensitivos por clamores de socorro e tristeza, de necessidade, compaixão e ajuda. É preciso mudar essa atitude do homem perante a sociedade em que vive, antes que chegue ao ponto máximo de saturação. É preciso raciocinar como adulto, respeitar e acatar o que lhe dá a natureza. Quando um homem se tocará? Quando, talvez, não tiver mais chances de recuperação, pois, por estranho que possa ser, tudo sofre o mesmo processo de desgaste, como no meio físico. A mente do homem também sentirá desgastes, embora tudo esteja caminhando para grandes descobertas. Mas a cobiça está em primeiro lugar. Existem os que querem e amam realmente a humanidade. Os cientistas, por exemplo, dão seu coração, seus sentimentos. O artista dá toda a sua inspiração, sua alma, como todos os demais sensitivos tocados pelo amor que os une à terra. Todos querem seu bem, mas os homens da ganância e da cobiça pesam na balança de seus haveres, e tudo está em extremo perigo. O plano terra agoniza. Se todos despertassem, se seguissem confiantes num belo e promissor amanhecer, certamente teriam a paz que tanto almejam. Uns teriam mais e outros teriam menos, porém, equilibrados e percorrendo o caminho com segurança encontrariam uma saída, pois, assim como se encontra o plano, não há salvação. É preciso despertar para criar e recriar tudo que foi destruído por sua conta própria. O homem tem deveres a cumprir, tem obrigações com seu plano, e assim todos seguiriam amparados,
pois nada há de mais promissor do que a unidade constituída por amigos, e todos teriam garantido o plano em que vivem dentro da luz, da paz, do amor. Sua parte é importante na reconstrução do plano, não se nega a cooperar, o bem será de todos. Tudo é fim como foi princípio. Os que se dão por amor ao próximo terão feito o que o Pai exemplificou, ama o próximo como a si mesmo. As preocupações de última hora estão levando o homem a situações de intranquilidade e inquietude no planeta Terra. Nada se constrói em cima de destruição, e este caso está sendo diferente. O homem se destruirá para nascer um novo ser. Como esses estados se modificam? O estado do homem está sendo paulatinamente mudado por atitudes suas, assim, surgirá deste caos em que ele se encontra, um mundo novo, uma nova permanência portanto. Nos momentos atuais, as considerações de destruição nos sentimentos dos homens têm sido uma constante, mas, em toda a sua existência neste plano, ele tem passado por transformações, porém, agora, com a proximidade do fim do século, mais se acentuam estas modificações. Como poderá o homem ter tantos estados se ele é um só? Ele é um só, mas comportando muitas atitudes de sentimentos, diríamos, com muitos estados de personalidade. Ele não tem sido fiel a quase nenhum princípio básico de sua existência, por isso tem sofrido. Quando o estado temperamental influi em seu caráter? Sempre que ele tende a querer modificar seu próximo, seja ele o meio ambiente, ou seu semelhante. O homem não se abstém de nada quando quer atingir sua finalidade. Se tem algo, quer ter sua completa autoridade sobre o que conquista ou escraviza. Não se pode modificar essas atitudes. Sim, quando o homem, principalmente ele, modificar-se primeiro. Tudo tem sido de grande dor para toda a humanidade e nada poderá estar em seu lugar, enquanto o homem tiver necessidade de se afirmar. Como o homem está se distanciando tanto de sua origem. Por longos e longos tempos tudo vem passando por situações de caldeamento. Isso aconteceu também com o homem. Se ele não se equilibrou, deixou-se desgovernar, fazendo prevalecer seu lado egoísta e ambicioso, ninguém poderá culpar a nada, tudo é ação e reação de sua própria vontade. O cenário ideal para que reine a paz é o equilíbrio, e, neste momento, o plano da Terra não está equilibrado, harmonioso, em sua totalidade. Tudo é desgoverno. A realidade dos fatos aponta esse cenário. Começa no homem seu destino, como termina nele seu começo. Tudo se transforma, tem seu caminho, sua direção, tudo é fim como foi princípio, mas o homem é um espírito encarnado e peregrinará por corpos e mais corpos até que encontre seu princípio, que se perdeu quando encarnado. Mas o rio corre para o mar, embora corra em planícies, montanhas, por entre pedras ou doces ravinas, precipita-se em cachoeiras, mas ele é sempre água que procura o mar. E, assim todos aportarão em um só aporto, a grande concentração de forças se dá dentro da luz, da paz, do amor. Cuide de suas águas, elas formam rios que se juntarão ao mar. O Espírito programa a sua volta. Os instantes finais de uma expiação estão presentes na vida do homem. E ele sentirá quando transpor essa barreira, sentir-se-á aliviado. As proposições do meio ambiente deveriam ser para que o homem fosse feliz, mas os acontecimentos são diferentes. Todos os desastres ambientais são causados pela mão do homem e, sendo assim, ele estará recebendo seu próprio resultado. As transformações do meio físico vão prejudicar, em muito, a vida no planeta Terra. Quando tudo estiver insuportável, não haverá mais chances para a vida e é por isso que haverá uma necessidade urgente do homem se acautelar com o que ele faz. A harmonia da vida é um dom que ele sempre teve, mas, nestes tempos atuais, as doenças, que são pontos de desarmonia de seu corpo físico,
invadem com tanta frequência a vida do homem que ele não terá mais condições de continuar seus programas encarnacionais direcionados por seu espírito. Como assim? É do conhecimento de todos que, antes da encarnação, o espírito programa a sua prova, mas sem saber, é claro, do livre-arbítrio do homem constituído, e vem solícito, amigo, apaziguante,